Tudo bem? Eu sou Claudino Machado e hoje nós trazemos mais um tema importante para a escatologia bíblica. Este é o Teologia na Prática e certamente você aprenderá algo novo. Hoje a nossa temática é Hebreu, Israel e Judeu. Eu digo porque existe muita interpretação da Bíblia Sagrada que misturam esses três fatores que referem-se ao mesmo povo, mas por viés diferentes. Preste atenção, quando trata-se de hebreu, está se referindo ao sangue de Abraão, ao sangue de Éber. Todos aqueles que têm o sangue de Abraão, eles são hebreus. Eu, por exemplo, nunca poderia ser um hebreu, porque eu não tenho o sangue de Abraão. Abraão não é meu descendente direto, certo? Então, todos aqueles que viveram lá, vieram de Abraão, passaram pelo Egito, atravessaram Canaã, atravessaram o deserto e entraram em Canaã, eles são hebreus. O segundo está relacionado à formação de uma nação, de um povo, é questão política. As discussões políticas que existem hoje de Brasil e Israel não são tidas no campo religioso, são política, é justamente o ser chamado de Israel. Israelita é nação. Ser nação precisa ter povo, território, lei e costumes. Quando saíram do Egito, tinha o povo. Quando pararam lá no Sinai, adquiriram a lei. Quando atravessaram o deserto, conseguiram reunir os seus costumes. Quando entraram em Canaã, adquiriram terra. E assim se tornaram a nação israelita. Esta é a nação que Deus tem um compromisso com ela. Porém, depois do cativeiro babilônico, lá em Babilônia, eles aprenderam agora uma religião. Lembre-se que eram 10 tribos. Das 10 tribos, 10 ficaram ao norte e 2 ao sul. E as 10 tribos do norte foram destruídas. Os assírios vieram e destruíram as tribos do norte. As 2 tribos do sul, cognominadas Judá, tribos de Judá, elas foram para o cativeiro babilônico. E lá em Babilônia eles estabeleceram a religião judaica por causa da tribo de Judá. Então, nos dias de Cristo, existe uma religião estabelecida, um sistema religioso, que inclusive passou por inúmeras escolas teológicas do período interbíblico, como a escola de Hillel e a escola de Shammai. Logo, esta é a questão religiosa. Não vamos confundir as coisas. Deus não haverá de salvar os judeus, a religião. O Senhor tem um compromisso com Israel, a nação, como também não tem compromisso com os hebreus. Se alguém quiser se tornar israelita, essa pessoa passará a ter a promessa de Deus. Porém, não é por ser israelita que alguém será salvo. Romanos 9:27 vai dizer que Isaías já tinha predito esse assunto. Lá atrás Isaías já tinha predito. Isaías disse: ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, somente o remanescente aqui será salvo. E esta salvação, nós estamos falando da batalha do Armagedon, quando Cristo já voltará com a sua igreja, pois já arrebatou há 7 anos, e então dará vitória a Israel, implantando o milênio, e agora Israel entrando no milênio com Cristo. Olha que interessante, aprendemos sobre hebreu, israelita e judeu, e vimos o quanto é importante ser israelita neste contexto, tá bom? Um abraço, fica com Deus.